Fala, meu povo, graça e paz, Deus abençoe vocês. Estamos aí diante de mais uma maratona do livro de Provérbios e eu creio que será um tempo especial mais uma vez, como Deus tem nos dado a cada quinta-feira, a oportunidade de nos voltarmos para as Escrituras a fim de obtermos sabedoria. Lembrando que essa sabedoria não é qualquer sabedoria, em que é adquirida através de qualquer livro, mas é a sabedoria que vem do alto, que somente Deus pode nos proporcionar através da sua santa palavra. E hoje eu quero poder refletir com você no capítulo 14 do livro de Provérbios, diante dessa maratona incrível que Deus tem nos dado a oportunidade. E antes de nós começarmos orando, e claro, indo para o capítulo 14, você que talvez está nos assistindo e ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva. Clique no sininho para ativar as notificações, para que você receba todo o conteúdo que, pela graça de Deus, nós temos aqui postado, a fim de edificar a sua vida, a vida da igreja, a vida de pessoas, famílias, O reino, ele tem esse fim, o reino de Deus, da edificação, na construção, interior das pessoas. Então, é através das Escrituras que nós podemos obter, experimentarmos essa obra na nossa vida, Então, você que deseja ser abençoado, edificado, através daquilo que Deus tem feito na nossa vida aqui como Lagoinha Vereda, eu quero poder dividir isso com você, compartilhar com você e servir você de alguma forma, através daquilo que Deus tem ministrado ao nosso coração. Então você que ainda não se inscreveu, se inscreva, clique no sininho, acione as notificações, envie para mais pessoas para que muitas sejam edificadas através desse livro fantástico, Bíblia Sagrada, mas aqui especialmente o livro de Provérbios. E hoje nós vamos refletir no capítulo 14, ok? Vamos orar? Pai, muito obrigado por esse tempo, obrigado pela vida dos meus irmãos, obrigado pela sua santa palavra e obrigado por essa rica oportunidade que aqui estamos tendo de mergulhar nas Escrituras, que sob a liderança do Espírito Santo possamos fluir mais uma vez aqui através desse capítulo, que repouse sobre nós a graça, a unção e a sabedoria, proporciona-nos, ó Pai, espírito de sabedoria e de revelação do seu pleno conhecimento, que a Tua palavra ilumine os olhos do nosso entendimento e que possamos compreender a Sua vontade, que é boa, agradável e perfeita para a nossa vida. Quero poder abençoar todos aqueles que nos assistem nesse momento. Que a graça do Senhor repouse sobre eles. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Vamos tomar uma aguinha? Pois bem, o capítulo 14 hoje é dando continuidade desde o capítulo 10, Nós temos enfatizado isso. Porque a partir do capítulo 10, nós vamos ver aqui vários provérbios tratando acerca de vários assuntos. Então, temos refletido sobre diante de possibilidades, situações possíveis de acontecer e de você ter uma compreensão em como decidir, como escolher, como se posicionar em meio a fatos, a situações, assuntos dos quais poderão surgir, em sua vida, na realidade na qual hoje você está inserido e você tenha base bíblica, você tenha compreensão, você tenha um parecer de Deus para a tua vida, para que você tome a decisão correta, sensata, à luz da palavra. Nós temos tido a oportunidade, durante toda essa maratona, de não só obter informações, conhecimento, mas eu acredito que hoje, vamos refletir um pouco nisso, nós estamos tendo dentro dessa maratona a oportunidade de refletirmos na qualidade das nossas escolhas. Nós precisamos tirar oportunidades como essa, em que nós paramos para poder ouvir, para aprender, para refletir, para avaliar as nossas escolhas, a qualidade das nossas escolhas, de entendermos que há poder nas nossas escolhas, tanto para o bem quanto para o mal, E o que mantém, o que sustenta as nossas escolhas são os fundamentos nos quais nós estamos, alicerçados, do qual nós nos apoiamos, ou seja, aquilo que nós acreditamos, princípios, valores, que vão reger, que vão construir, a nossa cosmovisão de vida, para que assim possamos, dentro de uma perspectiva, decidir, agir, escolher, E quando se trata de fazermos escolhas bíblicas, é resultado do conhecimento bíblico. Quando se trata de fazermos a vontade de Deus, como é que podemos fazer a vontade de Deus, se não a conhecê-lo, se não a conhecermos, Então é através das Escrituras que nós teremos a compreensão, princípios, dos quais se tornam fundamentos para que você decida, para que você escolha, para que você tenha qualidade no seu discernimento entre o bem e o mal,
entre o que é de Deus e o que não é de Deus, né? Algo interessante que a Bíblia nos ensina é que Deus, ele não é um Deus de confusão, né? Então a Bíblia, ela é bem clara, um livro que por si só ele prega, ensina, né? Não há necessidade do homem, a Bíblia não necessita especificamente de um homem para que ela possa funcionar na vida de alguém, né? Não, a Bíblia, ela por si só, ela prega, ela ensina. Nós somos meros instrumentos do Senhor, que pela graça de Deus e sobre a liderança do Espírito Santo, nós aqui temos a oportunidade de fazer uma leitura, de termos um estudo sistemático, de extrairmos, fazermos uma boa exegese e de extrairmos os princípios dos quais, né, teremos a oportunidade de aprendermos e de colocarmos em prática, e assim desenvolvendo, vivendo, colocando em prática, né, e exercendo a vontade de Deus para a nossa vida, né? Então esse tem sido um tempo de valorização das nossas escolhas, de termos compreensão naquilo que estamos escolhendo e naquilo que estamos decidindo para a nossa vida. E hoje o capítulo 14, né, como disse, né, engloba aí desde o capítulo 10 mais assuntos do qual o autor aqui quer tratar, quer trazer à tona, né, a ideia de situações que podem acontecer e também as consequências, né, quais consequências poderão surgir, ok? Então vamos lá. Provérbios capítulo 14, verso 1 diz assim: toda mulher sábia edifica sua casa, mas a tola derriba com as suas mãos. Então que é importante as mulheres entenderem o seu papel, né, o seu propósito, a sua responsabilidade. Há um potencial na vida da mulher, né? Isso foi estabelecido dentro do Éden. A mulher auxilia, a mulher contribui, a mulher ela soma, né? Então, por um lado, como a mulher tende compreendendo o seu poder e o seu propósito, né, ela pode contribuir para somar. Por outro lado, sem compreensão, ela pode contribuir para destruir, né? Então a mulher ela precisa entender, a mulher precisa compreender afinco o seu propósito para que ela possa funcionar naquilo que Deus estabeleceu para ela, a fim de somar dentro do contexto familiar, dentro do seu matrimônio, junto ali dos seus filhos, né, para aquelas que já são mães. Temos percebido, por outro lado, né, uma desvalorização das mulheres nos dias de hoje, né? A figura feminina ela vem sendo desvalorizada de uma maneira muito terrível, né? E isso acaba prejudicando para que as mulheres compreendam, né, qual é o seu papel, né? Qual é o seu propósito, né, na sociedade, qual é o seu papel para o seu lar, né, junto do seu casamento. As mulheres precisam entender isso, né? E caso ela não entenda, ela pode não só se prejudicar, mas prejudicar todo o contexto no qual ela está ali, né, inserida, participando, a realidade dela, né, no qual ela se vive. Quantas e quantas situações, mulheres que tinham de tudo para somar junto do seu esposo e para viverem uma vida abençoada do propósito de Deus e acabam não contribuindo, né? Quantos maridos em que o chamado apagou porque as mulheres não cooperaram, né? Não auxiliaram o seu esposo no chamado no qual ela tinha, né? A mulher ela precisa entender que ela tem essa capacidade para incentivar, né? Para impulsionar, né? Para somar, né? Para potencializar os sonhos, os objetivos e os propósitos que o homem tem consigo, né? Então as mulheres precisam entender esse papel tão importante que ela tem para a família, para a sociedade, né? Nós temos assim tantas histórias de mulheres tão relevantes, né, que foram abençoadoras, né, para a vida de muitas pessoas. Eu acredito que o primeiro lugar e o primeiro ambiente que a mulher deve abençoar deve ser o seu lar, deve ser a sua casa. Uma mulher que exerce o seu papel, o lar ele se torna um ambiente frutífero, né, se torna um ambiente progressivo, se torna um ambiente que avança, que prospera, né? Por outro lado, quando ela não entende, ela pode prejudicar. Então, mulheres, viva o chamado de Deus, viva o propósito de Deus, somem com seus maridos, né? Talvez você esteja lidando com um marido que ainda não é cristão, ainda não é convertido, mas seja cristã, seja crente, seja a transformação que você espera ver no seu marido, né? Não tente fazer as coisas do seu jeito, mas viva na dependência de Deus, compreenda os princípios bíblicos, se posicione à luz da palavra e com certeza, né, a tua família, o teu esposo, o teu casamento, né, vão ser afetados pela luz que ilumina a sua vida, que ilumina o seu viver, que é Jesus Cristo, né? Você não está sozinho. Então haja com sabedoria, não vai ser com força, com excesso de falação, né? Não vai ser no seu esforço em si que as coisas mudam, pelo contrário. Se você depender de Deus, se você obter conhecimento bíblico e colocá-lo em prática, com certeza vai ser mais leve, vai ser mais fácil e com certeza, né, isso te leva para uma dependência total de Deus
e você com certeza irá ver o sobrenatural acontecendo aí sobre a tua vida, né? E o teu papel foi importantíssimo para as futuras conquistas que você vai celebrar, né? Então se posicione com sabedoria. Verso 2: o que anda na sua sinceridade teme ao Senhor, mas o que se desvia de seus caminhos desprezam. Olha que interessante a Bíblia viva. A pessoa que vive praticando a justiça prova que ama e respeita o Senhor, né? Então é uma valorização com a vida em si, né? Nós não podemos ouvir aquilo que Deus nos ensina e deixar entrar no ouvido e sair no outro. É um velho jargão, né, que nós já ouvimos por diversas vezes. Mas, de fato, o nosso temor, que muitas das vezes nós afirmamos, eu temo a Deus, eu temo a Deus. O temor de Deus não é saber quem Ele é, o que Ele faz, se resume nisso. Não se resume nisso, né? Mas também de nós colocarmos em prática aquilo que Ele já nos ensinou, né? Porque temor representa um respeito profundo que temos pelo Senhor, né? Então isso nos faz refletir sobre o que estamos fazendo com todo o conhecimento que Deus tem trago ao nosso coração. O que estamos fazendo com toda a bagagem de conhecimento que Deus tem nos proporcionado. E é aí que se resume o nosso temor pelo Senhor. Porque se não estamos colocando em prática aquilo que Deus tem nos ensinado, se não estamos colocando em prática, se não estamos levando a sério aquilo que Deus tem falado ao nosso coração, dificilmente nós vamos trilhar um caminho de justiça, né? Porque essa justiça, né, essa sinceridade que deve ser desenvolvida na nossa vida, ela não é pautada na vontade pessoal em si, mas sim ela é pautada na vontade de Deus na minha vida, né? Uma vez sendo praticada, uma vez sendo exercida, né? Como a Bíblia viva aqui nos ensina, essa sinceridade de alguém que está firme e ocupado em viver e fazer a vontade de Deus consigo. Ao contrário disso, alguém que não levou a sério e, pelo contrário, mesmo ciente do conhecimento, acaba desperdiçando e se perde nos seus próprios caminhos, ele acaba se prejudicando. A Bíblia aqui nos ensina que aquele que está tendo a oportunidade de conhecer e não coloca em prática, não se ocupa, não leva a sério aquilo, deixa claro uma atitude de desprezo a Deus, né? E quantas vezes, por equívocos, por falta de seriedade, acabamos por desprezar o Senhor e o cuidado que Ele nos oferece, né? Acho que é tempo da gente poder valorizar, né, essas oportunidades que Deus tem nos dado. Deus tem falado muito ao nosso coração, Deus tem orientado muito a nossa vida, né? Então cabe a nós valorizarmos isso, né? Não trilhe o seu próprio caminho, né? Fique firme e fiel ao Senhor no caminho dele, né? No início pode até ser desconfortável, né? Porque a vontade de Deus é acima da nossa vontade, né? Em muitos momentos vai se opor à nossa vontade, né? Mas é para o nosso bem. É um desconforto momentâneo para que você não viva um desconforto duradouro, né? Mas para que você viva o seu propósito, né? Para que você viva a vontade de Deus para a tua vida. Então valorize o que Deus tem falado ao teu coração, aquilo que Deus já pediu para você fazer, ponha em prática. Aquilo que Deus já te ensinou, não desperdice a oportunidade, ponha em prática. É nisso, né, em que você é definido como um cristão sincero. Aquele que de fato não só fala em teoria, mas com a própria vida prega, com a própria vida ensina, com o próprio testemunho, né, afirma que existe um Senhor sobre a sua vida. E esse Senhor tem nome, é o Senhor Todo-Poderoso. 3. Na boca do tolo está a vara da soberba, mas os lábios do sábio preservá-lo-ão. É o cuidado com a língua, né? Tiago nos ensina isso muito bem, que a língua é um pequeno órgão, né? Mas ela é poderosa, se assim podemos dizer, para causar muitos estragos e muitos danos, né? Então o tolo, ele peca muito no seu falar e acaba se tornando refém das suas próprias palavras. Ele acaba gerando situações circunstanciais que irão prejudicá-lo pelo excesso do falar. Fala demais, não pensa para falar, não sabe o momento de falar, não sabe como falar e acaba se prejudicando. Diferente do sábio, que não é ter resposta para tudo, né? Porque com certeza o texto aqui vai se aplicar para aquele que em certos momentos a melhor atitude que ele pode ter, ou a melhor resposta que ele pode ter é o silêncio. Já parou para refletir nisso? Que talvez a melhor atitude diante de uma situação que você vai ter é o silêncio, né? De você entender que você não precisa ter resposta para tudo, querer saber tudo, querer responder tudo, querer sempre ter a razão, querer sempre ter a palavra final. Vão existir momentos em que a melhor atitude, a melhor reação que você irá ter é o silêncio. E nisso a sabedoria, alguém sábio, né, alguém pode ser reconhecido com sabedoria, né, pelo silêncio, pelo cuidado, né? Talvez você precise falar, mas, né, saiba quando falar, o momento de falar, a forma como falar, né? Não seja precipitado nas suas palavras, né? Principalmente quando é necessário um parecer,
Antes de dar um parecer, conheça a situação num todo, perceba o que é a situação no todo, para que você não fale aquilo que não é de fato a realidade, aquilo que está acontecendo. 4. Não havendo bois, o celeiro fica limpo, mas pela força do boi a abundância de colheitas. O texto aqui nos ensina sobre trabalho, né? Olha o que a Bíblia Viva nos ensina. Um curral sem bois não dá trabalho, está sempre limpo, mas em compensação não dá lucro, porque não há colheitas. Então o que o texto nos ensina sobre trabalho, se falta mão de obra, vai faltar construção, né? Então isso nos ensina sobre a iniciativa que precisamos ter para trabalhar, né? Talvez hoje você não tenha bois, mas você tenha disposição. Então use a sua disposição para poder trabalhar. Porque se você não tem esforço, se você não está disposto a trabalhar, você não vai ter colheita para celebrar, resultado para se alegrar, conquistas para comemorar. Nada cai do céu, nada vem de paraquedas, é resultado de esforço, perseverança, né? De nós compreendermos, né, que nós não podemos ficar só no sonhar, só na teoria, só na imaginação. Nós precisamos ter iniciativa para alcançar os nossos objetivos. 5. A testemunha verdadeira não mentirá, mas a testemunha falsa se desboca em mentiras. Então o texto aqui nos ensina sobre o cuidado com a nossa integridade, a gente não se perde com mentiras, nós não andamos sustentando mentiras. Aquele velho ditado, a mentira tem perna curta, um dia a casa cai. Então seja verdadeiro, né? Nós somos um povo da verdade, não porque somos donos da verdade, porque a verdade é o nosso dono, né? Nós temos um Senhor, nós temos um Senhor sobre a nossa vida em que Ele é a própria verdade, né? Então nós estamos firmes na verdade. A mentira não procede da nossa vida. O cristão, ele não vive mentindo. Na verdade, não há cristão mentiroso, né? Aquele que mente, possivelmente ele não nasceu de novo, né? Então nós somos um povo da verdade. Então tenha cuidado, né? Principalmente quando há segundos interesses, quando há causas pessoais, quando há algo que é conveniente, né? Pastor, mas se eu falar a verdade, eu perco um benefício. É melhor você perder um benefício terreno do que perder o benefício celestial. É melhor você perder um aumento, é melhor você perder uma promoção de trabalho do que perder a eternidade, né? Existem momentos nos quais nós seremos provados, né, se de fato somos cristãos mesmo. E assim, por coisas simples, né, uma pequena mentira, mas se você a tolera e sujeita, você se torna refém dela e isso compromete a tua vida, né? Nenhum mentiroso se torna um mentiroso de um dia para o outro, né? Ele se torna um mentiroso após a mentira, né, se tornar uma realidade, uma rotina para a vida dele, né? Então nós não estamos ocupados com a mentira, a nossa vida não está pautada na mentira, a nossa vida está pautada na verdade, que é Cristo, né? Jesus na nossa vida. 6. O escarnecedor busca sabedoria e não a acha, mas para o prudente o conhecimento é fácil. Porque o escarnecedor é interessante a gente sempre se ater nesses, se assim podemos dizer, nomes, né, dados, títulos, né, dados a um perfil de uma pessoa, para nós entendermos todo o contexto. Escarnecedor é aquele que geralmente ele é zombador, ele não leva a sério, né? E se ele não opta por uma mudança de mente, né, dificilmente ele vai encontrar e desfrutar da verdadeira sabedoria, do verdadeiro conhecimento, né? Uma pessoa que zomba, ou seja, não leva com seriedade aquilo que está sendo proposto, dificilmente ele vai desfrutar de forma plena daquela realidade, né? E quando se trata de conhecimento bíblico, o escarnecedor ele não vai conseguir entender. Primeiro porque a sua mente ela é comum, ela é natural, né? Ele é sarcástico, né? Paulo nos diz algo interessante na sua carta aos Coríntios, que o homem natural ele não vai conseguir compreender coisas espirituais. Para ele é loucura. Nós hoje só conseguimos compreender as coisas espirituais porque temos o Espírito de Deus em nós para nos auxiliar, né? Nós nascemos de novo. Nós hoje vivemos uma realidade espiritual e assim compreendemos e discernimos sobre a luz do Espírito em nós e através das Escrituras no nosso coração. Caso contrário, não há possibilidade de compreendermos, né? Os valores do céu é diferente dos valores da terra, né? Os princípios celestiais são muito diferentes e opostos aos princípios da terra, do mundo, né? Desse sistema maligno oposto à vontade de Deus, né? Então não basta buscar por buscar, né? Mas é necessário um impacto de vida, né? Um posicionamento diferente, que aqui o autor fez questão de trazer à tona, né? O escarnecedor e o prudente. Ou seja, o prudente é aquele que leva a coisa a sério, aquele que leva com seriedade, aquele que está buscando possivelmente com a motivação correta, diferente do escarnecedor que pode até estar buscando, mas com a motivação incorreta.
Quantas pessoas que hoje buscam base bíblica, né, para zombar dos outros? Quantas pessoas usam a Bíblia para zombar dos outros? Essa pessoa nunca vai chegar ao ápice da sabedoria, né? Não vai trilhar o caminho da sabedoria. Por quê? A sua motivação e o seu coração estão comprometidos, né? Verso 7. Vai-te à presença do homem sensato e nele não divisarás os lábios do conhecimento. Olha o que a Bíblia Viva nos ensina. Quando você precisar de conselhos, não procure pessoas que rejeitam a Deus. Os conselhos desse tipo de gente não valem nada. Então aqui nos faz refletir sobre o cuidado com quem estamos tomando conselho. Toma uma água. Bebo muita água, viu, gente? Já parou para refletir que talvez a tua vida está travada porque você anda dando ouvido para quem não deveria dar? O que é muito comum acontecer, gente? Nós nos intitulamos cristãos, só que nós pautamos a nossa vida em experiências pessoais do outro. Vamos pegar um exemplo. O outro se intitulava cristão e aí começa um relacionamento não cristão. Só que parece que o relacionamento está dando certo. Mas eu não posso sujeitar as escrituras a uma experiência pessoal. E eu acabo, pautando a minha vida numa experiência pessoal e não nas escrituras. Uma vez que a Bíblia me orienta, para que tenhamos um julgo igual, crente com crente, cristão com cristão, E assim cada segmento religioso, vivendo a sua realidade. Estou citando um exemplo, mas é para tantas outras coisas, sociedade, empresas, então a gente precisa ter cuidado com quem a gente anda tomando conselho, Nós vivemos um tempo de pessoas imaturas, inexperientes, insensatas, inconvenientes, e que querem opinar, que querem palpitar, que querem terem voz ativa, sem terem tido experiência, sem terem experimentado os processos nos quais poderiam, dar-lhes autoridade e base, para poder ensinar ou falar alguma coisa, no que poderiam falar, Então, nós precisamos entender isso, o cuidado do qual eu e você precisamos ter com quem nós estamos tomando conselho, Precisa ser pessoas maduras, sensatas, primeiro que temem a Deus, Temem ao Senhor. Segundo, pessoas sensatas, experientes, pessoas com testemunho, pessoas íntegras, pessoas honestas, justas, pessoas frutíferas, que de fato não vão só ensinar teoria, mas a própria vida e o legado que estão construindo também vão nos ensinar. Então cuidado com quem você pede conselho para que você não piore a sua situação, ok? Tem critério nisso. 8. A sabedoria do prudente é entender o seu caminho, mas a estutícia dos tolos é enganar. Olha o que a Bíblia nos ensina. O homem de bom senso sabe entender e julgar os fatos da vida, mas a mente do tolo é cheia de ilusão e ele acaba enganando a si mesmo. Isso nos faz refletir sobre o cuidado consigo que precisamos ter. Você não pode levar uma vida por levar, uma vida sem noção, sem juízo, sem compreensão. Você precisa refletir o que você está vivendo, analisar-se a si mesmo, examinar-se a si mesmo, como Paulo disse lá, diante do momento da Santa Ceia, em que ele orienta a igreja de Corinto no capítulo 11, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Eu creio que em todo o tempo nós devemos fazer isso consigo, de nós revermos as nossas escolhas, as nossas decisões, a nossa forma de ver a vida, é correta, é isso mesmo, eu estou enxergando a vida a partir do hoje ou a partir do ontem, se hoje eu estou vivendo pautado no passado ou no presente, se eu estou no centro da vontade de Deus ou se eu estou vivendo a minha própria vontade, as minhas escolhas me levam para perto de Deus ou me afastam de Deus, eu estou sendo receptivo ao que o Senhor tem falado ou já me desqualifiquei daquilo que Deus tem para a minha vida. Então assim, nós somos uma geração tão corrida, tão acelerada, que nós não estamos tendo tempo nem para refletir, para olhar para a gente, a gente quer ter olhos para tudo, para todos, mas a gente acaba se esquecendo, da gente mesmo. Então cuide de você, tire esse tempo para refletir, avalie as suas escolhas, olhe para a sua vida, avalie, passe os olhos sobre as áreas da sua vida, veja como é que você está, espiritualmente, emocionalmente, fisicamente, como está a família, como está no trabalho, como estão os seus projetos pessoais de vida. Faça essa análise, para não se enganar, para não viver de ilusões achando que está tudo certo e no final está tudo errado. Se posicione, olhe para você, tenha cuidado de você. 9. Os loucos zombam do pecado, mas entre os retos há boa vontade. Então, mais uma vez aqui a questão da seriedade. Isso aqui nos ensina algo, gente, de nós discernirmos as pessoas nos quais nós criamos uma certa expectativa com que elas correspondam a essa expectativa que nós temos. Porque nós vamos tratar com essas pessoas, muitas vezes, princípios espirituais. Nós vamos ensinar essas pessoas um modo de se viver à luz da palavra.
Mas nós precisamos entender quem é essa pessoa, porque talvez você está pregando para alguém, ensinando para alguém, ou transmitindo uma ideia para alguém em que essa pessoa não leva a sério, não entende de fato o que é viver uma vida cristã, o que é seguir os princípios bíblicos, né? E ela vai te zombar, ela vai achar graça, ela não vai levar a sério. Então você tem que guardar o teu coração, porque muitas vezes as pessoas estão tristes, frustradas e cansadas, porque estão querendo extrair fruto do espírito de pessoas que não nasceram de novo. E aí está aí parado, aí não quer pregar mais para ninguém, não quer ajudar mais ninguém. Mas a questão é que você criou uma expectativa numa pessoa que não iria atender essa expectativa. Nós lançamos a semente, né? Mas é o coração da pessoa que vai determinar, é claro, e é Deus que vai fazer florescer, né? A nossa responsabilidade é só semear. A terra é a responsabilidade daquele que recebe. E o crescimento quem dá é Deus. Então entenda o seu lugar, entenda o seu limite, né? Administre as suas expectativas, né? Para que você não sofra de forma desnecessária. Entenda as pessoas no qual você se relaciona, quem são essas pessoas, né? Para que você administre bem aí as suas expectativas, ok? Geralmente as pessoas retas, ou seja, aquelas que querem levar a sério, né, o cristianismo, aquelas que querem levar a sério a própria vida, são pessoas que terão boa vontade para assim poder se entregar a essa realidade, a ouvir conselho, a aprender, né? Então, cabe o nosso discernimento junto dessas pessoas aí, né? 10. O coração conhece a sua própria amargura e o estranho não se entremeterá na sua alegria. Olha o que a Bíblia Viva nos ensina. Os sentimentos do coração humano, tanto a tristeza quanto a alegria, são conhecidos por quem sente. Ninguém pode ver, conhecer ou sentir as emoções de outra pessoa. Então isso aqui nos faz refletir que nós estamos sujeitos a nos alegrarmos e a nos entristecermos, né? E a gente precisa ter essa liberdade consigo, claro, com equilíbrio, de desfrutar desses sentimentos. Nem todo dia a gente está triste, nem todo dia a gente está alegre, né? Depende da realidade de cada um, das escolhas de cada um, do conhecimento de cada um. Tem muita gente que só vive triste por falta de conhecimento. Tem muita gente que consegue se alegrar devido ao conhecimento, né? Então, é um cuidado que também precisamos ter consigo, porque a gente muitas vezes quer transmitir uma imagem de que de fato nós não somos, né? Eu não posso permitir com que as pessoas me vejam triste. Eu preciso ser forte para todo mundo, né? E aí você acaba transmitindo uma imagem que as pessoas vão ter dificuldade de te entender. Porque aquilo que nós transmitimos pode ficar consolidado na cabecinha das pessoas. Se eu só procuro transmitir um André forte, 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 as pessoas sempre vão achar que eu sou forte. Então dificilmente as pessoas vão perceber que eu preciso de ajuda, porque eu construí uma imagem e essa imagem ficou fixa na mente das pessoas, né? Tem muita gente que muitas vezes, olha, você ficou triste? Você está passando por isso? Mas muitas vezes essa dificuldade de assimilar não foi nem da pessoa, né? Mas muitas vezes de nós, né? Que transmitimos uma imagem, né? Que de fato nós não somos aquilo tudo, né? A gente se entristece, a gente se alegra, né? E a gente passa por fases da nossa vida e entenda que você passa por isso, né? E talvez não vai ser pecado, talvez não vai ser... pode ser alguma situação que, né, surgiu, né? A gente não tem o controle de tudo, nós não somos onipotentes, né? Nós não vamos ter o controle de tudo, né? Nós somos limitados, nós dependemos totalmente de Deus, e Deus é o nosso refúgio, né? Como o salmista mesmo disse, ok? Verso 11, a casa dos ímpios se desfará, mas a tenda dos retos florescerá. Então isso é fato, né, gente? O ímpio é aquele que não teme a Deus. Então ele não pode esperar uma progressão sadia, né? Uma prosperidade sadia, um progresso sadio, promessas, né, sendo vividas da parte de Deus pela sua decisão de vida, né? O ímpio é uma decisão de vida. Eu não quero Deus, eu não quero conhecer Deus, eu quero viver a minha própria vida, né? Então a tendência dessa pessoa, uma vez não nascendo de novo, não optando por esse novo nascimento, não optando por uma nova vida, é ficar à mercê da morte, tanto física quanto espiritual, né? Mas para aquele que vive como justo, e essa justificação não vem de si, vem de Deus, né? Para nós hoje isso é claro através da obra de Cristo, ele floresce, ele resplandece, porque ele entende que não só um sacrifício foi consumado na cruz do Calvário, mas uma vida foi doada. A vida de Deus hoje habita em nós. E essa vida nos faz florescer, porque nós temos vida e vida com abundância, né? Jesus disse isso, né? Que ele veio proporcionar vida e vida com abundância. E nessa vida propósito, nessa vida chamado, nessa vida sentido, né, para o nosso viver, né? Há uma vocação para ser vivida. Nós servimos, construímos um legado
celebramos uma história que Deus está escrevendo na nossa vida e através da nossa vida, né? Então floresce, dá fruto, né? Resplandece, mas é Cristo em nós, né? Não é o André em si, não é você em si, é Cristo em nós, né? É Cristo através de nós, e deve ser, né, através de nós, é Ele que deve ser exaltado, é Ele que deve resplandecer na nossa vida. 12. Há caminho que o homem parece direito, mas o fim dele são caminhos da morte. Deixa eu tomar uma água. Gente, tenha cuidado com aquilo que você anda rotulando como vontade de Deus para a tua vida. É a vontade de Deus, Deus quer me ver feliz, Deus é amor. Cuidado, cuidado. Os fariseus criaram um rótulo do Messias que os desqualificaram de receber o Messias, né? Uma ideia diferente daquilo que as Escrituras transmitiam. E hoje nós vivemos esse tempo, né? Essa particularidade de nós rotularmos a nossa vontade, aquilo que nós queremos em nós, pautado em nós, como vontade de Deus. Cuidado, né? O que de fato define que é a vontade de Deus é as Escrituras, porque tudo aquilo que Deus fizer está de acordo com a palavra. Deus ele não entra em contradição com a palavra, por isso é necessário o conhecimento, para que você tenha discernimento, né? Porque o diabo ele pode proporcionar também caminhos, oportunidades que parecem ser tão bacanas, tão legais, né? Mas o teu discernimento sustentado pela base bíblica, o conhecimento é o que vai te ajudar a cascar fora desses caminhos que parecem ser bons, mas no final são de mortes. Vamos pegar o próprio exemplo de Mateus capítulo 4, né? Jesus, depois de 40 dias, num tempo de período de jejum, né? Jesus ele teve fome e Satanás, né, se apresenta e apresenta caminhos, né, como solução, né, para Jesus. Teve fome? Transforma essa pedra em pão. Olha que caminho bacana para você trilhar, vai saciar sua necessidade. Eu sei que você está com fome. Olha só que bacana, que legal. Mas aí Jesus ele tinha discernimento, né? Porque ele tinha Bíblia, ele tinha palavra no coração dele, né? Então Jesus ele conseguiu discernir os caminhos que lhe eram propostos para fazer a escolha certa. E aí ele rebate através das Escrituras, né? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor, né? Então tenha cuidado com aquilo que você define como vontade de Deus. Tem que estar de acordo com as Escrituras. 13. Até no riso terá dor o coração e o fim da alegria é tristeza. Então trata sobre sentimentos, né? A reação do nosso coração. Verso 14. Dos seus caminhos se fartará o infiel de coração, mas o homem bom se fartará de si mesmo. Olha o que diz a Bíblia Viva. Quem despreza a Deus colhe os frutos amargos do seu pecado, mas a vida de quem obedece e respeita a Deus é doce e cheia de alegria. Gente, as nossas escolhas é uma semeadura. Muitas vezes a nossa vida está amarga porque a gente escolheu viver uma vida amarga. A gente tem que acordar para a vida assim. Às vezes eu paro para refletir nas escolhas que as pessoas fazem, a vida, a proporção que a vida vai tomando, né? Consequência das escolhas, e as pessoas vivem murmurando e reclamando como se Deus tivesse abandonado. Cara, mas escolhas erradas é que nos colocam nesse lugar de abandono. Não foi Deus que nos abandonou. Fomos nós que abandonamos o Senhor. Você vai perceber, né? Desde do Antigo Testamento quanto o Novo, o homem sempre abandonou o Senhor. O homem sempre desperdiçou o melhor de Deus. O homem sempre desperdiçou o relacionamento com o Senhor. O homem sempre desperdiçou as promessas do Senhor. E eu percebo um Deus insistente. Cara, eu percebo um Deus insistente. Eu percebo um Deus que vem de encontro, e não eu e você que vamos de encontro com Ele, é Ele que vem. Isso é uma loucura, cara. Alguém deveria ficar quietinho no trono sentado, porque nós somos pessoas difíceis demais de lidar, complicadas demais, complexas demais, chatas demais. Tem dia que a gente nem se aguenta, se suporta, né? E Deus, por meio do seu amor e graça, e misericórdia, bondade, fidelidade e tantos outros atributos, é um Deus que vem nos encontrar, que vem nos ajudar, que vem nos servir, que vem nos auxiliar. Cara, é difícil, não tem termo, nunca haverá termo para explicar o que Deus faz por mim e por você, né? Então, é de nós entendermos esse cuidado do Senhor, né? E de nós entendermos as nossas escolhas que devem nos levar a Ele. As suas escolhas devem te aproximar de Deus. As suas escolhas devem te levar a uma profundidade com Deus, a um relacionamento com Deus. Deus é Deus de aliança, né? Deus é Deus de aliança. A aliança não pode ser quebrada.
A aliança, ela é perpétua, ela não tem fim. A gente precisa valorizar isso. Nossa vida com Deus não é um momento, não é um culto de domingo em si, uma programação, né? É todo dia, é todo dia, é todo tempo, é toda hora. É a nossa vida nele, né? E uma vez nele, as nossas escolhas vão ser nele. Os nossos pensamentos vão ser levados por ele, para ele, né? E mesmo diante de tentações, o pensamento sobre quem Deus é na nossa vida vai falar mais alto, né? Vai falar ao nosso coração. Nós precisamos dele, nós precisamos do Senhor na nossa vida. Então tenha cuidado. Valorize o que Deus tem feito por você. Escolha viver para ele, viva para a glória dele. Não vive para você, viva para Deus. É tão prazeroso. Digo isso para você de experiência própria, porque eu sei o que é viver uma vida sem propósito, sem sentido, sem nexo, né? Não há nada melhor do que vivermos para a glória de Deus, querido. Não há nada melhor. 15. O simples dá crédito a cada palavra, mas o prudente atenta para os seus passos. Olha o que a Bíblia nos ensina. Só mesmo uma pessoa muito tola acredita em tudo que ouve. A pessoa sensata examina com atenção cada passo que dá. Isso nos ensina sobre critério. Você tem que ser criterioso hoje, principalmente nesse mundo de tantas informações em que as pessoas estão aí propagando. Principalmente nas redes sociais. Você não pode sair levando em consideração tudo que os outros falam, né? Hoje, acho que não só hoje, né? Mas aqui, aplicando para hoje, muitas pessoas hoje são pagas para propagar mentira. E nós também, por outro lado, nós somos rasos demais e imaturos para assimilar essas informações que são propagadas. Vamos pegar um exemplo bobo e clássico. O WhatsApp te manda uma mensagem, você lê a mensagem, você não procura saber se é verdade, você vai encaminhando para 30 mil pessoas. E o quanto que uma informação pode prejudicar, né? Então você tem que ter cuidado com aquilo que estão falando. É verdade? Vamos procurar saber. Estão falando mal de alguém, estão falando que fulano fez aquilo. Quais são as testemunhas? Quais são as provas? Vamos esperar. Uma pessoa falando é muito pouco diante, né? Dependendo da situação que ela está falando. A gente tem que ter cuidado com isso, né? Estamos julgando muita gente porque a gente, de maneira rasa e superficial, só ouviu, talvez, só acha. E também condenando muita gente, julgando muita gente, difamando muita gente, prejudicando muita gente, né? Estamos agindo de maneira precipitada, né? Porque ouvimos uma informação, essa informação nos prejudicou, né? Nos impulsionou a agir com precipitação. Então tenha cuidado, filtre, ouça, né? Reflita no que está sendo falado, procure saber o que está acontecendo, ok? Verso 16, né? O sábio teme e desvia-se do mal, mas o tolo encoleriza-se e dá-se por seguro, né? Sábio é aquele que casca fora daquilo que gera problema, que gera BO, né? É diferente do tolo que quer ter a razão para tudo. Falou que tem que ter deu um BO, deu um problema, deu uma circunstância, tem que estar envolvido, tem que estar participando. Eu fico de cara muitas vezes, né? Porque eu particularmente eu corro de problema, eu sou muito objetivo. Na hora que eu percebo que o problema tá para... Opa! Eu já me posiciono, sento, converso, ou seja, as medidas que precisem serem tomadas e que compete a mim, eu vou lá e parto para cima para resolver. Mas muitas vezes o problema está ali, não é para mim, o que eu tenho que, né? Para que piorar, ou para que piorar a situação, né? Então, o sábio é aquele que teme, casca fora, desvia do mal. Olha o que a Bíblia nos ensina. O homem sábio cuida bem da sua vida e foge do perigo. O tolo confia em suas próprias forças e acaba se dando mal. Então tem cuidado. Tem que resolver tudo. Eu tenho que interferir em tudo, né? Toda confusão. Opa, deixa eu ir lá. Tenha cuidado para você não se meter em apuros. Você não é super-homem nem mulher maravilha, hein? 17. O que presto se ira fará doidices, e o homem de más imaginações será aborrecido. Gente, quem tem estupim curto é fácil para criar muito problema, né? Então tenha cuidado com o seu estupim curto, né? Deixa Deus aumentar esse pavio aí bem grande, né? Crente não pode viver com estupim curto não, porque vai criar problema, vai arrumar confusão, né? E o homem de más imaginações será aborrecido, né? É o que a Bíblia nos ensina. Quem perde a cabeça no instante acaba cometendo muitos erros graves. Quem guarda a raiva e planeja vingança acaba sendo odiado pelos outros, né? Então a pessoa mal intencionada,
ela acaba tendo atitudes equivocadas e ela fica mal, né? Diante da família, diante da sociedade, diante até mesmo da própria igreja. Então tenha cuidado, né, com as suas motivações, né? Não tenha estupim curto, né? Respire fundo, conte de 1 até 10, seja longânimo, né? Seja paciente, seja manso, tenha domínio próprio, deixe Deus trabalhar na tua vida, tá? E motivação, tenha a motivação correta, né? Rejeite toda e qualquer motivação contrária às escrituras, né? Que enfatize mais você, a sua razão, cuidado com isso, né? Para que você não se prejudique e comprometa a sua vida. Verso 18, os simples herdarão a estutícia, mas os prudentes se coroarão de conhecimento, né? Pessoa prudente é aquela que busca conhecer, né, e se preparar para a vida, gente. A gente precisa acordar para isso, sabe? Porque a gente acaba desperdiçando ou perdendo muita oportunidade por falta de posicionamento. Prudente é posicionamento. Prudência, né, é posicionamento. Ser prudente é, querendo ou não, um estilo de vida, né, que nós assumimos ter consigo, né? Ser prudente é alguém que se posiciona antes do leite, né, derramar, né, o caldo entornar. É alguém que evita, né, o tombo do tacho, né? É aquele que está atento ali o que está acontecendo, né? O que é uma pessoa prudente? Um exemplo clássico é alguém que põe o leite na leiteira para mornar, esquentar e fica ali observando para que o leite não ferva e não derrame no fogão e suje o fogão, né? A nossa falta de prudência é pôr o leite, deixa lá, liga o fogo e sai de perto, né? E depois chega lá para ficar bravo porque o leite derramou. Mas por falta de prudência o leite derramou. E muitos de nós só pensam em ter um posicionamento depois que o leite derramou. Depois que o leite derramou, não adianta chorar. Agora tem que se posicionar para limpar, né? E o problema é que muitas vezes o leite entorna, nós não reconhecemos que a culpa é nossa e nem queremos assumir a responsabilidade para limpar, né, a lambança que o leite ali causou. Verso 21, né? Os maus inclinam-se perante a face dos bons e os ímpios diante das portas do justo. Olha o que a Bíblia viva nos ensina. Um dia os perversos serão servos dos justos e os maus pedirão esmolas à porta da casa dos bons. Talvez esse texto aqui nos ensina sobre destino, né? Tem muita gente que vive de maneira má, achando que vai dar tudo certo e que, né, ele vai ganhar e no final perde, né? E muitas vezes a gente, por querer viver uma vida piedosa, a gente acaba perdendo algumas coisas, mas no final para a gente ganhar, né? Então tem coisa que a gente vai perder agora por causa da nossa fé, da nossa fidelidade e temor a Deus, mas para amanhã ganhar, porque o mundo dá volta. Talvez isso aqui nos faz refletir sobre a parábola que Jesus disse, e é a única parábola com nome, né, do moço pobre, né, à porta do rico Lázaro, né? Aquele moço talvez achou que ia viver bem pro resto da vida, e achou que a vida daquele moço ia ficar pro resto da vida daquele jeito. Mas no final da história, né, o moço foi para o seio de Abraão, né, foi viver o paraíso com Deus, né? E o moço que tinha de tudo aqui, achando que vivia um paraíso na terra, foi parar, né, na profundeza do inferno. Então, a vida não se resume hoje, né? Como o pastor Márcio sempre nos ensina, como termina é que se conta. Então, muitas vezes a gente está contando vantagem hoje, muitas pessoas contam, né, vantagem hoje, achando que, né, pela prática ilícita, pelo erro cometido, vão prosperar, vão prevalecer, que nada vai... que o dia ruim não vai chegar, que essa situação equivocada vai se perpetuar aí para sempre. O mundo dá volta, gente. O mundo dá volta, né? Aqueles que foram humilhados, vai chegar o dia que eles vão ser exaltados. Aqueles que se exaltam, um dia eles vão cair, né? Tudo é uma questão de tempo. E Deus é o justo juiz sobre tudo e sobre todos. Verso 20, né? O pobre é aborrecido até do companheiro, mas os amigos do rico são muitos. Gente, isso aqui fala sobre pessoas interesseiras, né? Pessoas que são simples, né? Até quem está do lado enche a paciência, né? Porque o cara muitas vezes assim não dá o devido valor porque o outro não tem nada o que oferecer, né? O pobre ele é marcado pelas necessidades. Diferente do rico que cai amiga até de paraquedas, né? Mas isso é por interesse. Isso aqui nos ensina sobre valores, né? O mundo ele carrega esse valor de que a pessoa vale o que ela tem. Então, se você hoje tem fama, tem status, tem dinheiro, tem bens,
você sempre vai viver rodeado de pessoas, né? Porque aí existem interesses. Mas os valores aqui do reino é diferente, né? Porque somos definidos por aquilo que somos. O verdadeiro valor não se trata do bolso, da conta, mas sim da alma, né? É da alma. Então isso aqui nos ensina sobre valores, né? Se você está vivendo uma condição bacana, boa, próspera, né? Uma condição muito boa, tenha cuidado com pessoas que se aproximam de você, né? Claro, não generalizando, ok, gente? Tenha maturidade para isso. Mas é muito comum, né, das pessoas se aproximarem de nós com alguma realidade que atraia interesse das pessoas, aqui, né, riquezas, dessas pessoas virem com segundos interesses, né? Mas na hora que a situação fica ruim, difícil e complicada, todo mundo casca fora, porque são relacionamentos interesseiros. Então tenha cuidado, né? E diferente do pobre, né, até quem está do lado dele torra a paciência dele, né? Pega no pé dele. Vamos ler a Bíblia Viva, o que ela diz. O pobre é desprezado até pelo seu vizinho, né? O rico tem muitos amigos interesseiros, né? Até o tratamento. Gente, isso aqui nos faz refletir para a nossa vida a forma que nós tratamos as pessoas. Já parou para refletir que muitas vezes a gente trata uma pessoa muito simples de um jeito e uma pessoa bacana de vida de outro jeito? E a gente muitas vezes peca nisso aí. Você faz questão mais de ficar próximo de quem tem condição boa, né, do que aquele que não tem condição nenhuma. Cuidado para não fazer acepção de pessoas, hein? Porque talvez essa pessoa que você está desprezando hoje, porque aparentemente ela não tenha nada a te oferecer, pode ser a pessoa que Deus vai usar amanhã e muito para abençoar a tua vida, hein? Então não vive selecionando, né, pessoas, não faça acepção de pessoas, né? Seja bênção para a vida de todos, trate as pessoas de maneira igual. Eu gosto muito da dinâmica da igreja, né? O corpo de Cristo, porque aqui dentro da igreja, ou melhor, lá fora, a pessoa pode ser um bilionário, né? E o outro pode ser, sei lá, um trabalho simples. O padeiro, vamos colocar assim, não desprezando, tá, gente, a profissão, mas assim, a nível de, né? O cara é bilionário, dono de uma empresa multinacional, e o cara é padeiro, né? Confeiteiro, né? Só que quando entram para a igreja para assistir um culto, né, são iguais, não há diferença nenhuma. Vão sentar no mesmo lugar, né, vão ocupar o mesmo espaço, vão dar as mãos para orar, vão clamar ao mesmo Deus. Então não importa o nível social que ele tenha lá fora, aos olhos de Deus são todos iguais, né? E se Deus assim trata as pessoas, cabe a nós, cabe a mim e você, filhos de Deus, tratarmos também as pessoas da mesma forma. 21. O que despreza o seu companheiro peca, mas o que se compadece dos humildes é bem-aventurado, né? Então é questão de acepção de pessoas, né? De cuidarmos das pessoas, né? De não sermos equivocados no auxílio, no serviço às pessoas, né? Olha o 21, como é que ele diz aqui na Bíblia Viva. Quem despreza o pobre está pecando, mas Deus abençoa quem ajuda os necessitados, né? Então seja bênção para a vida das pessoas que Deus está colocando próximo de você. Não há ninguém que possa afirmar que não possa fazer nada pelo outro, que não possa abençoar o outro, que não possa dar ao outro o que talvez ele precise. Todos nós, independente de condição financeira, todos nós temos a oportunidade de ajudar alguém, de abençoar alguém, né? Então, ocupe esse lugar de servir, de não querer só ser servido, né? O que você quer para você, que você já esteja fazendo pelo outro, né? Abençoando a vida do outro. 22. Porventura não erram os que praticam o mal, mas beneficência e fidelidade haverá para os que praticam o bem. Então, escolhas, né, gente? Se você semeia o mal, você colhe o mal. Se você semeia o bem, tu colhe o bem, né? Qual tem sido as nossas escolhas, a qualidade das nossas escolhas hoje? 23. Em todo trabalho aproveito, mas a palavra dos lábios só encaminha para a pobreza, né? Isso aqui nos ensina para a gente parar de falar e agir, né? A gente muitas vezes fala muito e não faz nada. Muitas vezes a gente é cheio de ideia, mas a ideia é só para dar para os outros, mas a gente não quer pôr a mão, né, no arado para a construção da ideia, rumo à ideia. Então vamos agir mais. E muitas vezes a pessoa só fala, não age e ainda vive se comparando e incomodado com o outro, que agiu, prosperou e conquistou. Não, mas fulano tá assim? Tá, ué, porque o camarada não ficou só na teoria. Ele planejou, executou o planejamento, se posicionou, se dedicou, trabalhou, se esforçou, tem se esforçado. O resultado vem.
Diferente daquele que só falou, só fala, só dá boa ideia, mas não tem boa atitude. Então vamos se posicionar, né? Vamos se empenhar para que a gente não fique só na teoria, né? Mas para que haja prática, construção e objetivo alcançado. 24. A coroa dos sábios é a sua riqueza. A estutícia dos tolos é só estutícia, né? Então, o nosso posicionamento buscando conhecimento para poder praticá-lo, ele nos honra. A coroa também nos ensina sobre honra, né? Muitas vezes estamos vivendo uma vida desonrosa por falta de conhecimento, né? Pecamos nas nossas escolhas, no nosso posicionamento, nas nossas atitudes, e o contexto que é construído através das nossas escolhas nos promove desonra, de andarmos cabisbaixos, entristecidos, envergonhados, zombados por causa de escolhas erradas, né? Então se dedique para obter conhecimento, cresça em conhecimento, né? Cresça, né? Trilhando o caminho rumo ao ápice da sabedoria. Seja um homem, seja uma mulher sábio, sábia em Deus, né? Seja relevante. 25. A testemunha verdadeira livra as almas, mas o que se desemboca em mentiras é enganador, né? Gente, o quanto que uma palavra pode ser prejudicial. É muito comum documentários, né, do sistema carcerário, pessoas que viveram muitos anos presas por uma mentira. Você mata uma vida, você prejudica uma vida, você prejudica pessoas, você prejudica famílias. Quantas famílias são, né, diluídas por causa de uma palavra mentirosa? De uma pessoa que sustentou uma mentira, né? Quantas pessoas, né? E a gente tem que ter cuidado com esse tipo de gente, né? Pessoas mal intencionadas, pessoas que se entregam para sustentar mentiras, mentiras que prejudicam pessoas, que prejudicam vidas. Cuidado com esse tipo de gente. Tenha cuidado, né? Para que você não seja o próximo da fila a ser prejudicado. 26. No temor do Senhor, há firme confiança, e ele será um refúgio para seus filhos. Gente, o nosso respeito por Deus nos leva a experimentarmos o cuidado de Deus, né? Nós reconhecemos quem Deus é e o que Ele faz, e nós nos apegamos nisso. E isso se torna um refúgio para a nossa vida, né? Principalmente no tempo circunstancial, né? Que é um tempo mais propício para você ser precipitado, né? Assumir uma postura errada, tomar atitudes erradas. Então tenha cuidado. O temor de Deus te proporciona qualidade de vida. E temor a Deus é um estilo de vida, tá? É muito comum, mas fulano tá assim, 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 mas ele teme a Deus. Mas esse assim, 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 assim é uma vida, são escolhas contrárias à vontade de Deus. Então como é que há temor de Deus se uma pessoa vive contrária à vontade de Deus? Poxa vida, a gente não pode ser incoerente. Então o nosso temor a Deus, o nosso profundo respeito por Deus, por quem Ele é e por aquilo que Ele faz, se torna um refúgio para a nossa vida, né? Porque não é algo distante, é algo real, é algo que nós experimentamos, né? E isso nos proporciona confiança, porque se Deus leva a sério aquilo que Ele faz, e se nós levamos a sério aquilo que Ele oferece, meu irmão, isso proporciona uma junção poderosa aí que cuida e resguarda a sua vida, né, de transtornos e consequências desnecessárias. Deus é fiel para resguardar a nossa vida e para nos livrar de todo o mal. Verso 28. Na multidão do povo está a magnificência do rei, mas na falta de povo, a perturbação do príncipe. Olha o que a Bíblia Viva nos ensina. Uma população cresce e é a glória do rei. Uma população que diminui é a pior desgraça para quem governa, né? Isso aqui nos ensina, gente, que título por si só não ajuda ninguém. Pode até contribuir uma coisa, mas título por si só, cargo por si só, posição por si só, não muda. Muitas vezes pode até prejudicar quem visa só título e status. Por que eu digo isso? Quantas pessoas que almejaram um título e enfiaram os pés pelas mãos? Quantas pessoas que enfatizaram um título de quererem ser reconhecidas com uma nomenclatura e assim prejudicar a vida, prejudicar os contextos, porque criaram um reboliço, uma confusão só para ter o reconhecimento. Eu entendo, vamos refletir nisso, eu entendo que títulos, vamos pegar o contexto da igreja, por exemplo, fulano tem um chamado pastoral. Cara, isso flui naturalmente se a pessoa de fato ela coopera consigo diante de Deus, né? E aí essa nomenclatura ela vem assim, naturalmente, como reconhecimento do povo que está com essa pessoa, né, que tem o chamado pastoral, né, e para os outros ministérios. É algo assim, não é imposto,
é conquistado, né? E segundo, e aí aqui, né, a gente extrai o texto, existe rei, mas rei sem povo não funciona, né? Não funciona. Então o título por si só não funciona, né? Você querer exercer uma responsabilidade sem pessoas com você não vai funcionar, né? O contexto da igreja, eu como pastor, cara, se não é o povo que Deus aqui, né, tem nos confiado, né, uma turma fantástica que Deus aqui tem nos confiado, assim, o trabalho de voluntariado que aqui é desenvolvido, né, as pessoas se dedicando aqui nas esferas da igreja, através dos ministérios, né, a gente não teria feito assim nada. Talvez nem com o portão aberto, né, a porta aberta para receber as pessoas, nós estaríamos hoje, né? E não é porque eu tenho um título, não é nada disso, é porque existe um povo, e o povo está unido em prol de uma causa, né? Então, se nós entendemos o poder da unidade, o poder das pessoas juntas em prol de um objetivo, uau! A gente constrói muita coisa bacana, né? A gente rompe muita coisa fantástica, né? O povo unido num só propósito, né? Não permitindo com que os defeitos, as indiferenças falem mais alto, mas um povo unido, né, e uma liderança focada, gente, a gente vai longe. Você olha, por exemplo, para Davi, a história de Davi ela é fantástica, porque Davi, no período que ele estava sendo perseguido por Saul, e ali ele se esconde na caverna de Adulão, se une a ele ali pessoas problemáticas, pessoas difíceis de se lidar. Mas Davi decide caminhar com aquelas pessoas, e aquelas pessoas caminham com Davi. E naturalmente, Davi tinha essa liderança nata consigo, esse chamado para ser líder nato, né? Isso é percebido desde da postura dele ali diante de Golias, né, e dos filisteus. O cara é para liderar, o cara se posiciona para avançar, o cara é visionário, né? O cara quer, né? E Davi, né, junto com essa turma problemática, né, a liderança vai sendo exercida, né, Deus vai honrando Davi até que Davi ocupa o lugar do trono. E aí esse mesmo público, né, problemático se torna o público, né, que foi, né, discipulado, se assim podemos dizer, por Davi. Foram os caras que cooperaram com Davi para que ele assumisse o trono, contribuíram, né, cooperaram, né, ajudaram para que Davi assumisse o trono, né? Olha que interessante. Pessoas que talvez a sociedade não quis, e aí Davi trouxe, né? Bem, então vamos, já que está aqui junto, vamos embora, né? E a decisão de Davi em servir essas pessoas e de reconhecer a importância dessas pessoas contribuiu para que as pessoas colocassem Davi no trono, cooperassem para que Davi fosse rei, né? Então isso alegra o coração do rei e alegra o coração do povo, né? Porque existe um povo unido e existe um líder junto com esse povo para conduzir o povo, né? Então isso nos faz refletir que ninguém faz nada sozinho, nós precisamos de pessoas, né? Sem pessoas não tem jeito, não tem como viver propósito, não tem como ser relevante, não tem como construir grandes projetos, não há possibilidade. 29, o longânimo é grande em entendimento, mas o de ânimo precipitado exalta a loucura. Gente, isso aqui nos ensina sobre pessoas impacientes, né, para entender o que está acontecendo. O que é longânimo? Aquele que, opa, vamos esperar, vamos analisar, vamos refletir. É aquele que decidiu caminhar na contramão da precipitação. É aquele que vai entender até o fim. Diferente do precipitado, que quando ele ouve, ele não te deixa nem você concluir o que você está explicando. Você conhece alguém assim? Você está explicando uma situação e ele te interrompe o tempo todo sem você concluir, né? E já dando a resposta, aí você fala assim, mas eu nem acabei de falar. Mas não é isso não, peraí, deixa eu acabar de falar primeiro para você entender. Então pessoas assim acabam se prejudicando e prejudicam a situação, não resolvem, não contribuem com solução e se prejudicam. Então tenha cuidado, seja longânimo, aprenda a ouvir. Hoje no meu podcast eu lancei um devocional lá, tá lá no podcast, né? André Santos, você pode pesquisar lá, podcast. Hoje eu nem sei se eu falei certo. Hoje eu postei lá sobre a importância do ouvir, né? Pra gente ter cuidado em ouvir. Somos uma geração que não para ouvir. E isso pode fazer, né? Pode construir uma geração rasa e superficial que não conhece a Deus. O ouvir ele é fundamental e a gente não pode perder essa essência. Então ouça as coisas. Não seja precipitado, né, para agir, para fazer. Ouça, entenda, pesquise, né? Com equilíbrio também, né?
porque se desequilibrar para o outro, vira uma tartaruga, né? Mas seja longânimo. O coração, 30, né? O coração com saúde é a vida da carne, mas a inveja é a podridão dos ossos. Vamos ver o que a Bíblia nos ensina? Um espírito manso e tranquilo prolonga a vida, mas a inveja acaba destruindo a saúde do homem. A gente precisa ter cuidado com relação à inveja. Às vezes eu vejo até de maneira superficial as pessoas preocupadas com a inveja. Como se a inveja fosse uma atmosfera, né? Eu não consigo ver bem assim. Eu vejo que a inveja, a gente precisa ter cuidado com a inveja para que ela não esteja no nosso coração. Não dessa superstição que a gente tem, é como se a inveja fosse um fantasma e viesse como um fantasma e nos abraçasse e parasse ou paralisasse a nossa vida. Eu vejo que nós devemos guardar o nosso coração contra a inveja. E o que é inveja? Talvez seria sinônimo de comparação. É de você viver comparando a sua vida de maneira destrutiva, incômoda, diante das conquistas que o outro celebra. E você querer se colocar no lugar do outro para celebrar o que o outro tem, né? E isso é perigoso por quê? Porque você se comparando com o outro, movido pela inveja, você despreza o que Deus tem feito para a tua vida para ficar incomodado com aquilo que Deus deu para o outro. Mas a gente não pode esquecer que por detrás de toda conquista e cada realidade existe uma história, né? Porque talvez o que o outro ali está celebrando hoje é resultado de uma história de muito tempo que ele veio se esforçando e perseverando para conquistar o que ele conquistou hoje. Há anos que ele vem perseverando naquilo e agora Deus o agraciou. E muitas vezes a gente vive de inveja, não é porque nem a gente tem, é porque a gente não quis ter. Né? Eu acho que é o ápice do absurdo, né? De você ficar com inveja do que o outro tem, mas você poderia talvez até ter melhor do que o outro. Né? Não é para competir, né? Entenda bem. Nós não nos movemos por isso. Né? A Bíblia nos ensina a viver com contentamento. Mas é de estar incomodado com o que o outro tem, só que você também poderia ter, você poderia construir, você poderia alcançar, mas não quis. Né? E o que resta? Inveja. Você fica vendo os outros celebrar, você fica vendo os outros ter, né? E muitas vezes não tem. Né? As pessoas muitas vezes se incomodam pelas conquistas que nós vamos tendo na vida. Ah, fulano está com inveja porque você tem. Ah, porque fulano está com inveja porque o outro prosperou. Cara, mas entenda que talvez o outro hoje está prosperando depois de muito tempo de choro, de esforço, de sofrimento, de humilhação. O cara não desistiu, o cara prosseguiu e agora ele está colhendo. Né? Então a gente precisa invejar, a gente precisa se ocupar, se posicionar, trabalhar, se dedicar, perseverar. Com certeza não vai sobrar tempo para inveja, né, tomar o nosso coração. Verso 31. O que oprime ao pobre insulta aquele que o criou, mas o que se compadece do necessitado honra. Gente, a gente tem que ter cuidado com isso, que pessoas que andam desprezando gente pobre, desprezam a Deus também, porque Deus o criou. E Deus permitiu o pobre. É interessante nós pararmos para refletir nisso. Judas, né, de maneira equivocada, diante da adoração da mulher que quebra ali o perfume de alabastro. Ah, poderia ter vendido isso, perfume muito caro, né, equivale a 1 ano de trabalho. E por que não pegou esse perfume, vendeu, deu para os pobres? Ele não queria isso, né? Ele era ladrão e queria o dinheiro para ele. E Jesus, né, rebate, olha, o que essa mulher fez vai ficar sendo lembrado para sempre. E fato, nós estamos lembrando aí, depois de mais de 2000 anos hoje, né, a atitude dela. Mas Jesus disse algo interessante, que os pobres, né, eles sempre iria haver pobres, né, pessoas pobres. E eu acredito que pessoas pobres existem pela permissão de Deus, né, e para que sejam oportunidades para que a gente os ajude. Né? Existe gente pobre muitas vezes na nossa vida para que Deus a use para trabalhar a nossa vida, né? Para que a gente não seja egoísta, mesquinha. Né? A generosidade precisa ser algo trabalhado e muito na nossa vida. Né? A gente se apega muito, a gente se apega em coisas. Minha esposa direta, ela chama a minha atenção pelo desapego que eu tenho pelas coisas. Eu não fico apegado com coisas. Se eu comprei uma coisa nova, eu já uso hoje. Né? O que eu tenho, se eu puder te ajudar, vou te ajudar, vou te servir. Isso é bom, faz bem para mim. Né? De entender que tudo que temos aqui é passageiro. E muitas vezes a gente, por coisa boba, por mesquinhez, por dinheiro, por bens, por carro, por coisas, a gente despreza o povo simples, a gente faz acepção das pessoas. E uma vez diante daquilo que Deus nos deu, nós poderíamos abençoar outras pessoas e Deus ia trabalhar na nossa vida, né? Porque a gente acha que muitas vezes ajudando o outro, a gente fez muito pelo outro. Não, querido.
Quando você exerce o princípio da generosidade, Deus está fazendo muita coisa em você. Se você for parar para refletir, toda ajuda que você prestou, todo o serviço que você prestou, né, para alguém necessitado, não foi para ajudar aquela pessoa, foi para se ajudar, para que você não se perdesse, né, nos seus bens, na sua vida em si, né? Porque quando você dá, é por isso que a Bíblia nos ensina, a gente precisa entender isso, que é melhor dar do que receber. Gente, se nós tivéssemos compreensão disso, uau, o quanto nós iríamos potencializar a nossa qualidade de vida. A gente é muito mesquinha, né? A gente é muito, nós somos muito avarentos, nós somos, cara, assim, eu gosto de brincar, usar o termo sononô, né? A gente dá tchau de mão fechada, parece que tem escorpião no bolso. A gente, o guarda-roupa tranca, não pode sair nada de lá. Tem 40 pares de sapato, eu tenho 30 mil peças de roupa, né? E enquanto aí tem gente que não tem nenhuma, né? E a gente tá lá com o trem parado. E muitas vezes, né, as pessoas, tendo condição de ajudar, ainda despreza a pessoa, né? Humilha a pessoa, né? Maltrata a pessoa. É tempo da gente poder rever os nossos conceitos, né? O mundo, o que há no mundo é passageiro, né? Nós estamos aqui de passagem. Essa pandemia nos fez refletir muito sobre isso, né? Tanto quanto o rico quanto o pobre, todos ficaram numa mesma condição. O dinheiro não mudou a pandemia, a condição financeira não mudou a pandemia, né? Nós estamos aí na total dependência de Deus. Então, quando você despreza alguém, você despreza o Criador, né? Você despreza aquele que o criou, né? Então, opte por servir pessoas, ajudar pessoas em necessidade, né? Exerça o princípio da generosidade, semeie na vida de alguém, semeie na vida. É difícil de nós entendermos um cristão que não é generoso. Uau! E muitas vezes nós não temos mais, não prosperamos mais por falta da generosidade. A gente precisa entender que tudo aquilo que temos é com um propósito, né? Muitas vezes, por exemplo, nós estamos orando para que Deus nos prospere financeiramente, mas não haverá prosperidade financeira se não houver generosidade bíblica. Porque se nós oramos só para que o meu dinheiro, né, renda, só para que o meu salário aumente, só para que os meus bens multipliquem, se não for para a glória de Deus e nem para ser generoso, o único fim que ele tem é para ser juízo de Deus na minha vida. Então, caso contrário, eu preciso entender que há um propósito, né? E se eu posso viver o meu propósito com aquilo que Deus me deu para servir as pessoas, sirva, cara, né? Que a sua vida, o que você tem hoje, seja para a glória de Deus, né? A gente acha que precisa ter muito para viver para a glória de Deus, para ser relevante. Não, cara, né? Não. Eu me lembro de uma história de um moço que orava, pedindo a Deus para que Deus o ensinasse e falasse com ele o que ele poderia fazer para servir no reino, porque ele não sabia pregar, ele não sabia, assim, falar tão bem como muitos pregadores, né, falavam, e ele ficava encucado com isso. Mas ele tinha uma particularidade, ele era um excelente cozinheiro. E aí um certo dia Deus falou com ele, olha, tranquilo, quer fazer alguma coisa? Cozinhe, faça a melhor alimentação, convide os pobres, dê a eles de comer. E ele foi e fez isso, abriu a própria casa, sua casa tinha um espaço muito bom, colocou aquela mesa muito bonita, grande, enorme, e saiu convidando na rua as pessoas pobres, as pessoas simples, as pessoas vulneráveis. E as pessoas vinham e ali se encontravam com um grande banquete que estava ali naquela mesa, né? Uma fartura, uma prosperidade, um alimento preparado, um jantar preparado com muita excelência. E enquanto ali as pessoas comiam e se alimentavam, ele falava do amor de Deus. Mas um dia esse moço falece. Moral da história, no dia do enterro, do velório, né, desse moço, tiveram que alugar um trem para levar as pessoas que haviam se convertido através da generosidade que esse moço exerceu, através do dom que ele tinha, né? Então, ele usou aquilo que ele tinha para a glória de Deus, né? E ele deu fruto, e até hoje esse moço vem sendo lembrado. Então faça o mesmo, né? Seja generoso, né? Use para a glória de Deus o que você tem, não fique apegado ao dinheiro. Semeie em prol daquilo que é eterno, semeie na vida das pessoas aquilo que produz eternidade, sirva as pessoas com o que você tem, não despreze as pessoas, principalmente os vulneráveis, os pobres, aqueles que te pedem, né? Sirva eles, né? Ajude eles, auxilie eles.
Claro que o auxílio muitas vezes não se resume em dar dinheiro, em dar comida, né? Mas perceba qual é a melhor atitude, qual é a verdadeira necessidade que aquela pessoa tem para que você sirva, para que você ajude, para que você não despreze. Porque desprezando o necessitado, desprezando o pobre, né? Você despreza o próprio Criador também. Verso... Vamos para a água. 32. Pela sua malícia será lançado fora o ímpio. Pela sua malícia será lançado fora o ímpio, mas o justo até na sua morte tem esperança, né? Então é destino final, né? É muito comum, né? Fulano morreu sem Cristo, fulano morreu com Cristo. Por mais que a gente não pode intrometer nisso, né? Porque a gente não sabe os momentos finais de cada pessoa, mas até no velório de alguém, né? Você percebe que existe um posicionamento diferente daqueles que estão ali no velório, ou não é? Você já deve ter ido num velório de crente e num velório não crente, né? Existe ainda mesmo com choro, existe esperança, né? A voz da esperança falando ao coração, né? Na eternidade no qual a pessoa partiu para estar com o Senhor. Diferente, né? Do velório de um não crente que muitas vezes, né? A desesperança ali se torna num ambiente em que muitos estão ali pensativos. Poxa, será que fulano foi? Será que fulano está com o Senhor? Como é que ficou? Como é que ficou a situação? Ou seja, enfim... Isso nos ensina sobre, né? Fique bem resolvido com Deus hoje, porque o amanhã pertence a Deus. 34? 33, né? Estou pulando bastante verso hoje. No coração do prudente repousa a sabedoria, mas o que há no interior dos tolos se conhece, né? No coração do prudente repousa a sabedoria. Gente, as nossas atitudes revelam a essência que carregamos. O nosso comportamento revela a essência que portamos, que carregamos, né? Então, você consegue discernir uma pessoa sábia por uma pessoa tola nas atitudes que ela tem, na forma como ela reage, né? Na forma como ela resolve a vida, as situações, na forma como ela se posiciona, né? O corpo fala, as atitudes falam, né? Para entendermos, né, o nível, o grau de maturidade que essa pessoa tem, né? Então, isso nos ensina sobre conhecimento, de nós obtermos conhecimento para sermos maduros, para não sermos meninos, mas para sermos adultos, né? A gente precisa crescer, o crente precisa crescer, o crente não pode viver como menino pro resto da vida, né? O crente cresce, ele nasce de novo, é um bebê na fé, mas ele precisa crescer. Paulo disse que outrora ele falava como menino, pensava como menino, mas hoje é diferente, ele virou homem, virou adulto, ele cresceu, ele adentrou o processo que Deus estabeleceu para crescimento, para romper, né? Hoje é diferente, nós crescemos, a forma de ver a vida foi ampliada em Cristo, né? A maturidade está sendo bem desenvolvida, as responsabilidades estão sendo maiores do que outrora, né? A minha forma de lidar com a vida é diferente, outrora eu sou mais maduro. Eu me lembro com a minha própria vida, antes de conhecer o Senhor, nem comer eu sabia, né? Assim, eu confesso para você que eu nunca me imaginava hoje vivendo o que eu vivo hoje. Eu não tinha perspectiva de vida, né? Eu nunca me imaginava que ensinar alguma coisa. Não porque eu sei, não é nada disso, gente. Não é nada disso, né? Não é nada disso. É assim, é uma graça que Deus aqui me concedeu de poder servir, né? De poder contribuir para a vida de muitos, sei lá, o que Deus vai fazer, né? Proporcionar através do meu propósito de vida, né? Que eu entendo que é para abençoar, é para somar, é para servir. Mas assim, eu nunca me imaginava sentado dentro de um escritório, para falar a verdade, nem de crente eu gostava. Dentro de um gabinete pastoral, com um gabinete pastoral, recebendo, atendendo pessoas, né? Transmitindo uma live como essa aqui, da gente estudando Bíblia. É uma coisa assim, que só Deus faz, né? Mas eu venho me ocupando, né? Visando crescer, visando amadurecer. Eu me lembro dos meus comportamentos, né, na fé, os primeiros meses, né, dias de fé, tão menino, tão imaturo, tão cabeça dura. E hoje, né, claro que reconhecendo o quanto eu preciso aprender, né, o quanto o caminho do aprendizado é longo, né, é gigante. Mas eu posso dizer assim, com muita humildade, com temor a Deus, né, que de fato Deus vem transformando a minha vida, vem transformando o meu viver, vem transformando o meu coração. 34, a justiça exalta as nações, mas o pecado é opróbrio dos povos. Gente, então o que um povo prioriza determina a qualidade da sociedade. Isso é fato. Se hoje nós choramos com tanta corrupção que prejudica o nosso país, é porque somos uma geração que tolera a corrupção. A corrupção não começou em Brasília, a corrupção começou dentro de uma casa. Isso é fato, né?
Porque não adianta você questionar e reclamar, por exemplo, o que os corruptos fazem, né? Em Brasília, nos palácios governamentais, né? Nos gabinetes, nas prefeituras, né? Você não pode reclamar se você também vive de modo corrupto, né? Dentro da sua casa, né? Então, quando um povo prioriza viver o que é certo e fazer o que é certo, a nação é abençoada, a nação ela é próspera, né? Você percebe, fazendo uma leitura do nosso país, nós temos o potencial de sermos um país muito evoluído, muito abençoado, riquíssimo, né? Eu creio aí para até ocupar, né, país de primeiro mundo. Nós somos um país fértil, próspero, abençoado. Nós abençoamos, né, muitos países. Mas, infelizmente, por essa falta de se posicionarmos de maneira, né, moral, ética, né, que vai refletir no social, lembrando que essa justiça não é uma justiça própria, né, mas sim é uma justiça divina, né, essa falta de critério, de princípios, né, para a vida, e que vai, né, gerando tantos equívocos e comportamentos equivocados de pessoas que não olham para um todo, mas só olham para si de forma pecaminosa, né? Por exemplo, alguém que tem coragem de se corromper desviando dinheiro da saúde, né, para ficar rico. Gente que desvia dinheiro de merenda para ficar rico, prejudica a sociedade num todo, né? Então, o pecado prejudica o país, né? O pecado prejudica a sociedade. Então, a gente precisa parar para refletir nisso, né? Quando o povo decide viver de maneira justa e piedosa diante de Deus, o país avança, né? A criminalidade diminui, a corrupção diminui, o adultério, a pornografia e tantas outras coisas, né? Você vai estudar, por exemplo, o avivamento de Gales, o impacto que o avivamento causou na sociedade, até quem devia os outros, né, pegou emprestado e deu tombo, não pagou. Diante do avivamento, aquilo que estava acontecendo no país de Gales, né, no passado, as pessoas estavam indo procurar, né, para pagar as suas dívidas aqui. Eu vim cá te pagar porque eu não vou ficar te dando tombo mais não, né? Eu me arrependo dos meus pecados. Então, uau, isso causa um impacto nacional, né? Então esse é o tempo, né, que nós brasileiros precisamos nos posicionar, a igreja brasileira precisa se posicionar, né, para ser esse exemplo, esse testemunho vivo do que é um povo que se apoia na justiça e que crê na verdade, que é Cristo, né? E verso 33, o rei tem seu contentamento no servo prudente, mas sobre o que procede indignamente cairá o seu furor. É interessante a gente parar para refletir nisso, né? Pessoas que vivem ou que servem dentro de uma realidade, que elas podem se promover como também se desqualificar. Isso aqui talvez nos sirva de base para um possível trabalho. Você quer romper no seu trabalho? Faça o seu melhor. A cultura para a glória de Deus. Isso é muito comum quando você vai estudar empreendedorismo cristão. Os cristãos do passado, né, que viviam para a glória de Deus, o quanto as empresas prosperavam, o quanto os patrões, né, se sentiam satisfeitos. Claro que havia uma leva, né, de oportunistas e que queriam, né, de maneira de uma motivação errada, né, aproveitar dessa cultura da glória de Deus que as pessoas tinham consigo, né, para fazer o melhor, né, tratando as pessoas como máquina, né, para suas produções, mas, né, fazer o nosso melhor, exercer essa cultura para a glória de Deus nos promove. Eu me lembro que todas as empresas no qual eu passei, que eu tive a oportunidade de trabalhar, eu não passei em muitas, passei em poucas porque eu fiquei, né, nunca fui de ficar pulando de empresa em empresa. E assim, gente, por incrível que pareça, toda empresa no qual eu adentrava, eu sempre começava do zero. O menor cargo, a menor função. E dali eu ia desenvolvendo, fazendo sempre o meu melhor. E quantas oportunidades me abriam, quantos elogios eu recebia, quanto reconhecimento, né, eu ia tendo, né, dos líderes, das pessoas responsáveis ali daquela empresa. Não porque eu queria o elogio deles, não, porque eu entendi que primeiro era para a glória de Deus. E segundo, né, se eu faço e sirvo e vivo para a glória de Deus, com certeza, né, isso me promove, isso me leva a um destino construtivo, progressivo, né, impactante. Então, faça o seu melhor onde você está, né? Que o Rei Jesus, né, se alegre na forma como você faz, naquilo que você faz. Faça com excelência, faça para a glória de Deus, né, para não entristecer Deus e nem as pessoas que estão sobre você, né, para que você não desonre o nome de Jesus na sua empresa, né, fazendo de qualquer jeito.
Hoje nós vivemos, infelizmente, uma particularidade em que as pessoas não querem contratar mais o povo de Deus para prestar serviço. O crente se tornou chacota, né? Quando é indicado para um serviço. Hoje as pessoas perguntam, e até mesmo dentro da própria igreja, é crente? Porque se for, não quero. Por quê? Não fazem para a glória de Deus, né? Fazem para si, e o para si dá ruim. A gente vai deixar a desejar, a gente, né, vai fazer um negócio de qualquer jeito, né? Então faça para a glória de Deus, sirva para a glória de Deus, dê o seu melhor, seja a sua versão melhor, seja o melhor profissional, né? Seja qual for o seu segmento, seja o melhor. Não o melhor sobre os outros, pisando nas pessoas, mas o melhor naquilo que faz, na logística que faz, né? Na sua desenvoltura, na sua performance. Faça o seu melhor, ok? Um beijo para o teu coração. Concluímos aqui o capítulo 13, né? 14, perdão. Você que entrou depois aí, né? Depois esse vídeo vai ficar no nosso canal para você assistir. Divulgue para o maior número possível de pessoas, para que as mesmas, né, sejam abençoadas através desses princípios aqui que nos ajudam muito, que são um norte para a nossa vida. Se inscreva no nosso canal, né? Esteja aqui nos visitando, aqui em Lagoinha Vereda. Nós temos culto quarta-feira às 20 horas, o culto Renovo. Nós temos aqui culto, né, pela manhã, às 9 da manhã aos domingos e às 18 horas, né, no domingo, né? Primeiro domingo do mês, Santa Ceia de manhã. Segundo domingo do mês, Santa Ceia à noite. Terça-feira, as nossas células. Quinta-feira temos célula. Sábado nós temos célula, né, para poder cuidar de você e da sua família. Então esteja conosco congregando. Lagoinha Vereda, né, não é uma igreja para frequentar, mas sim é uma família para pertencer, né? Então vai muito além de uma programação. É uma família para juntos caminharmos e vivermos para a glória de Deus. Deixa eu orar te abençoando. Obrigado, Pai, pelos meus irmãos. Obrigado por esse tempo aqui juntos e quero poder abençoá-los. Que a Tua palavra floresça ao nosso coração, que cada princípio sustente a nossa vida, as nossas escolhas e decisões. E que a paz do Senhor guarde e conserve os nossos corações. Eu oro por uma geração com sabedoria, uma geração relevante, uma geração que vive para a glória do Senhor. Ministros sendo preparados que vão atuar nas esferas da sociedade para a glória do Teu nome. Eu os abençoo e te agradeço aqui por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Um beijo para o teu coração. Deus te abençoe. Tamo junto.